acho que a minha vontade de trabalhar com desenho, com histórias, começou na minha infância. Nasci sítio Assarri, mas depois que eu saí da Faculdade de Belas Artes, vim para São Paulo justamente para estudar desenho. Eu conheci o trabalho da Eva Furnari e aí eu fiz um primeiro projeto de livro para buscar um trabalho de ilustração. E esse foi o início, mas nessa época ainda não posso dizer que era uma ilustradora. O trabalho como ilustradora, como escritora, começou mesmo no início dos anos 90, quando eu deixei um emprego e decidi que trabalharia só com literatura infanto-juvenil. Desde criança, tinha muitos livros na minha casa. Eu morava num lugar que não tinha luz elétrica, então não tinha televisão. A cidade era longe, a escola era longe, mas tinha livros do meu avô, da minha mãe. A minha mãe lia para mim e meu pai uma vez por mês voltava da cidade com livros que chegavam do Japão. E lendo esses livros, eu acho que já surgiu aí um desejo de trabalhar principalmente com desenho, porque eu gostava muito de desenhar. Para a criança, acho que foi uma maneira que eu encontrei de poder juntar essa vontade de desenhar, ao mesmo tempo contando uma história. Na Faculdade de Belas Artes de São Paulo foi onde eu tive o contato com a pintura. Depois eu consegui uma bolsa para o Japão, na Faculdade de Fukuoka. E ali era também faculdade de educação. E claro, depois, por conta própria, fui estudar pintura, fazia gravura, oficinas literárias, enfim, aos poucos a gente vai entrando nessa área do que é um livro ilustrado. Na maioria das vezes eu escrevo primeiro, mas eu inicio sempre com alguma coisa que me tocou. Então eu vou muito na minha infância buscar inspiração lá, nesse sítio. Eu pergunto também para minha família se eles lembram de alguma história. Um episódio pode ser, uma imagem, alguma coisa que me toca. E eu levo um tempo até colocar no papel. Às vezes eu busco também rabiscar, o desenho ajuda a formar essa personagem. O aspecto físico, mas principalmente o sentimento dessa personagem. Acho que a última etapa é buscar o material. Eu não sou uma ilustradora que adota, por exemplo, aquarela ou lápis ou sempre o mesmo material. Eu vou em busca de um material para aquela história. Eu fui alfabetizada em japonês e eu lembro que eu já li as imagens, já tinha minha história sendo criada ali. E quando comecei a ser alfabetizada, eu acho que o lado da narrativa, em forma poética, me ajudou muito, com sonoridade. Então, acho que a gente já começa lendo o mundo, não só através dos caracteres, mas quando a minha avó me ensinava cantigas, eu já ia entendendo sobre a sonoridade. Então, quando comecei a ser alfabetizada, eu acho que começou a juntar para mim esse universo onde a imagem e a sonoridade eu conseguia formar uma ideia do que era o mundo. Por exemplo, quando meu avô introduzia uma cartilha onde falava de pássaros, esses pássaros tinham um canto, tudo com uma narrativa, e na lição seguinte havia uma chamada a esses pássaros para se aproximar. Então tinha uma coisa do não só aprender aquele caractere, mas a nossa relação com os pássaros que a gente via na natureza. Então a gente era uma coisa assim de você aprender o mundo, né? Você aprender aqueles caracteres, entrar no universo dos livros. Tem que ir muito mais além. É a imagem, o espaço
do folhear, a pausa, tudo isso, né? Nós vamos lendo tudo isso. Quando você abre um livro, a primeira coisa que chega aos olhos são as imagens. E já fazemos uma leitura a partir daí. Não só a figura de uma personagem, mas o próprio espaço desse livro. Até mesmo eu falo muito do silêncio que está também no vazio. Tudo isso já vamos lendo. A matéria, que é o livro, o folhear, o papel, o afeto que a gente vai criando com aquele objeto. Leitura compartilhada, então, eu acho muito importante. Tudo isso contribui. Quais as preocupações que eu tenho ao ilustrar um texto? Na hora que eu pego um texto, se for de outros autores, é mergulhar naquele texto e como a imagem pode integrar e contar uma história ou uma ideia poética ou algo lúdico com a natureza daquele texto. Quando o texto é meu, tem uma coisa que me facilita, que eu posso cortar o texto para não ser redundante. Eu vou contando junto com a imagem e a palavra, eu faço um layout, e nesse layout eu consigo folhear e observar se eu tenho algo que eu posso enxugar no texto. Eu observo também se cada página traz algo a mais, traz uma surpresa, não está repetitivo. Tento ver se aquele livro está afetivo, um trabalho de deixar amadurecer aquela ideia, tanto no texto quanto no desenho. Boa parte do meu trabalho, ou quase maioria, foi inspirado nesse sítio Asahi. As pequenas coisas, as brincadeiras, as lendas que eu ouvia da minha avó japonesa. Por exemplo, eu acabei de lançar O Caminhão, que é uma história inspirada num caminhão que chegava no interior uma vez ao mês e a gente ficava aguardando, que era uma coisa mágica. Quando a gente mora na roça, visita também é uma novidade. Eu olhava muito para longe, pensando o que havia além, né, do que eu estava vendo. Então, acho que a minha curiosidade dessa criança que eu fui um dia me inspira muito. Então, esse livro, ele alterna cenas familiares e cena do movimento do caminhão. Quando eu pergunto para as crianças, cada um fala o que é esse caminhão, que eu só revelo no final. Mas eu dou muita importância para a montagem do livro. Então aqui tem um ritmo, é sempre a cena familiar, alternado com o movimento do caminhão. E não há palavra nenhuma aqui na cena do caminhão, mas pela imagem eu conto aqui uma história por onde o caminhão está passando, o que pode haver nesse caminho. E dá para ver também que eu me inspiro muito nessa infância de roça. Costumo dizer que eu sou uma caipira com toque oriental. Esse é Orie. Orie foi inspirado na infância da minha avó. Ouvia muito essa história dela com os pais no barco, os pais trabalhando no barco, e para ela era um passeio, mas um momento de afeto junto com os pais. E ela contava muito. Eu tinha um sonho de publicar essa história. Tentei contar de uma forma poética, mas eu acho que esse livro começou a fluir bem quando eu percebi que, apesar de passar no rio, em cima de um barco, essa história da terra natal, o chão que a gente pisa. As cores dos pássaros, aqui eu consigo falar um pouco da técnica que eu utilizo muito. Mesmo os livros que não usam essa técnica, que chama sumie, ele tem uma influência muito grande dessa técnica. É uma técnica oriental, de pincelada, mas o mais importante é a simplicidade. E o vazio também, o vazio fazendo parte do todo, o silêncio, né? E aqui eu misturei pássaros do Brasil. Aqui está a arara,
quando eu falei do Pássaros do Brasil. Apesar de ter cor, o que entra nesse livro é essa técnica de sumi de fuligem vegetal e de desenho. O livro que eu estou preparando para o ano que vem, ou melhor, não posso nem dizer livro ainda, porque primeiro eu penso num layout desse projeto, né? Layout já com a história e com a ilustração, antes de apresentar para uma editora. E essa próxima história, eu acredito que será uma história inspirada em meu pai. Meu pai já é nascido aqui no Brasil e ele contou que quando criança ficou muito fascinado por uma máquina fotográfica e fez uma troca inusitada. Então, quando eu ouvi essa história, eu pensei, opa, aí tem uma história, é mais uma fonte de inspiração para elaborar e construindo uma narrativa. Então não depois de pronto, não é a história do meu pai, é apenas inspirado em. Criança acontece muito quando eu vou em escola. A escola traz um retorno muito grande, porque eu encontro diretamente com as crianças. Os pais me dão retorno, agora que tem o Facebook, às vezes eles me escrevem. Falam, meu filho trouxe esse livro, eu li também. Então isso me deixa muito feliz, acho que esse é o prêmio, né, para quem escreve e ilustra. Desde que eu comecei, que já faz muito tempo, mais de 20 anos, publicar nunca foi fácil e ainda mais encontrar leitores, vender livros. Mas eu acho que é uma questão de persistência também. Quando a gente lança o primeiro livro, nós vamos com uma expectativa muito grande. E essa expectativa muitas vezes, na maioria das vezes, é quebrada. Então não adianta um primeiro livro, principalmente na área de literatura infanto-juvenil. Continuidade. De continuar trabalhando, de continuar insistindo, estudando. Com certeza não está fácil, mas sempre foi assim, eu acho. Nós tivemos uma época que havia uma compra governamental, então as editoras publicaram uma quantidade enorme. Agora começam a surgir muitas editoras, projetos artesanais, onde um grupo se junta, participam de feiras e muitos livros são artesanais, em pequenas tiragens. É uma forma também de mostrar a sua expressão artística. Mas para quem quer publicar, época de crise eu acho que é o momento de estudar. Já passei por várias crises e eu acho que sempre nesses momentos de crise eu pensei, o que estarei fazendo dentro de 10 anos? Se eu estudar, com certeza terei dado mais alguns passos. Acho que isso foi importante.